Eu quero convidá-lo a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, e nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão bíblica, acompanhe comigo. Segundo Crônicas, capítulo 16, de 1 a 9. O texto sagrado diz: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas, porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Pai, nós oramos que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, alcance o íntimo do nosso coração, que ela venha carregada, ó Deus, de revelação, de compreensão espiritual, de aplicação prática, agindo de forma sobrenatural pelo Teu Espírito e cumprindo o propósito pelo qual o Senhor a libera. Nós clamamos que de fato haja dentro de cada um de nós aquela capacidade de percepção e análise que vai além daquilo que possa ser classificado como meramente natural. E desde já nós Te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como nosso ponto de partida e fazer isso usando a lente, o prisma que o Novo Testamento nos dá para a leitura de episódios do Antigo Testamento como esse. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, inclusive essa porção das Escrituras. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo falando da história dos israelitas registradas no Antigo Testamento, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E quando diz para nosso exemplo, não importa se são bons exemplos ou maus exemplos, mas a Bíblia diz para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então aqui nós temos mais do que um registro histórico sobre um episódio na vida de um dos reis de Judá. Nós temos mais do que uma menção de um evento cronológico na história de um povo. Nós temos uma lição a ser aprendida. Ou, considerando o quão viva a palavra de Deus é, lições que podem ser extraídas de um mesmo texto, uma vez que a palavra de Deus, ela é o que nós podemos classificar aqui de inesgotável. Mas eu quero chamar a sua atenção para um elemento que eu diria ser o cerne, o centro da mensagem de hoje. A Bíblia nos mostra que o rei Asa foi confrontado por um profeta, chamado de vidente, porque os profetas tinham visões. Essa era a maneira como Deus falava com eles. Números 12, 6, o próprio Deus diz assim: se há profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Então, esse homem, Anani, vem confrontar o rei Asa, dizendo: olha, lá atrás, quando você confiou no Senhor, você viu uma intervenção, mas agora, por que é que você escolheu confiar no rei da Síria em vez de confiar em Deus? Ele não apenas o questiona pela escolha feita, ele anuncia quais seriam as consequências e uma distinção que eu e você podemos fazer, olhando para a vida do rei Asa, é que
É diferente você olhar para alguém que nunca confiou em Deus, e ele nunca teve experiência nenhuma com a fé. A outra é você olhar para alguém que confiou, viu resultados concretos, inquestionáveis, e agora deixa de confiar em Deus. E basicamente essa é a essência da história aqui narrada, e eu e você de fato precisamos atentar para isso. O versículo 7 que lemos tem o confronto. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Lá atrás, no verso 8, quando ele menciona o episódio, que depois nós vamos olhar com um pouquinho mais detalhes, a menção dita é porque você confiou no Senhor. Então, basicamente o questionamento era, você já confiou, você já viu os resultados disso, por que é que deixou de confiar? O tema da minha mensagem hoje é não perca a confiança. E se não for pedir muito de você, eu gostaria que você falasse isso para um ou dois vizinhos aí ao lado, de preferência dois, para não parecer que você está fazendo acepção de pessoas. Fala para ele, não perca a confiança. Mesmo se você não conhece, sorri, faz cara de paisagem, fala aí para o outro, não perca a confiança. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa mensagem bíblica, eu quero começar, em primeiro lugar, construindo o pano de fundo, o que eu vou chamar aqui de o histórico de Asa. Nos dias de Roboão, que era filho de Salomão, portanto neto de Davi, nós temos o início de uma nova fase na narrativa da história dos descendentes de Israel, que é o período chamado ou classificado como reino dividido. Apenas duas tribos ficam debaixo do governo da linhagem de Davi, que é a tribo de Judá, a qual o próprio Davi pertencia, e Benjamim, os seus vizinhos mais próximos. As outras 10 tribos, das 12 que compunham a nação de Israel, elas se dividem, elas se unem e elas formam um novo reino. Passa a ser chamado de o reino de Israel, né? Reino de Judá e reino de Israel. O que antes era só Israel, agora se subdivide em dois, né? Muitas vezes a maneira de se referir ao reino de Israel, aquele que tinha o maior volume de tribos, era o reino do norte. E a forma de se referir a Judá, o reino do sul. Se a partir desse momento na narrativa bíblica você não atentar para isso, muitas vezes você pode confundir o que está acontecendo. Aqui nós temos um momento específico, onde a nação de Israel, das 10 tribos, está em guerra com a nação de Judá, as outras duas tribos. O que antes era um só povo, agora um reino dividido, eles estão em guerra. Isso acontece durante o governo, durante o reinado de Asa, que toma uma decisão. Eu preciso resolver o meu problema. E na perspectiva humana, nós podemos dizer que ele foi de um poder de gestão incrível, de uma sabedoria fantástica, porque ele simplesmente levanta todo o fundo, usando os recursos não só do palácio, mas os tesouros que estavam na casa de Deus, normalmente tesouros que reis anteriores haviam conquistado em batalhas e haviam dedicado e consagrado ao Senhor. E ele manda tudo isso como oferta, como um pagamento a Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo, rompa a sua aliança com o rei de Israel, alie-se a mim e una-se a mim contra ele. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O rei de Israel, de repente, precisa avaliar as coisas e diz, uma coisa é guerrear com o povo, outra é abrir duas frentes de batalha ao mesmo tempo, alguém que está ao sul e outro inimigo que está ao norte de mim, e ele simplesmente desiste da empreitada. Apesar do prejuízo financeiro que o rei de Judá, o rei Asa tem, a Bíblia diz que de alguma forma ele consegue pegar todo o material que o rei de Israel estava usando para sitiar suas cidades, edificar, existe uma espécie de compensação e de repente o que eu e você podemos olhar e dizer, houve paz, deixou-se de ter guerra e aparentemente o problema está resolvido. No entanto, quando o profeta Anani chega, ele simplesmente anuncia não apenas a falta de confiança de Asa, mas ele diz, desde agora em diante haverá guerras contra você. E para que você entenda essa declaração, não dá para deixar de considerar tudo o que acontece na vida do rei Asa. Ele assume o seu trono, né, o reinado, o governo, e a Bíblia nos mostra, daqui a pouco a gente pode olhar para isso com um pouquinho mais de detalhes, que ele fica praticamente uma década em paz, sem ter nenhum problema. Então, de uma hora para outra surge uma grande ameaça, e essa ameaça que é mencionada no versículo 8 de 2 Crônicas 16, ela está bem descrita em 2 Crônicas capítulo 14, dos versículos 9 até o 13. Se você puder, acompanhe comigo. 2 Crônicas 14, de 9 a 13.
A Bíblia faz menção dessa batalha contra os etíopes, no verso 8 do capítulo 16, mas aqui nós temos os detalhes. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Então o texto diz: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerá, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Bom, a ênfase, como vimos, dada lá no capítulo 16, é de que Asa confiou no Senhor. E aqui no verso 11, nós temos a declaração, no verso 11 do capítulo 14, dele declarando: ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele simplesmente está diante de uma batalha que humanamente, naturalmente é impossível. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, seu Deus. Não é apenas o Deus da nação, era o Deus pessoal de Asa, aquele com o qual ele tinha um relacionamento pessoal. E ele declara: não há ninguém que possa interferir numa batalha entre o poderoso, e ele está classificando os etíopes com esse adjetivo, o exército poderoso, e o fraco. E aqui a classificação para o seu próprio exército é a do fraco. Mas ele diz: ajuda-nos, Senhor, porque nós confiamos em ti. Eu acho interessante que ele também termina dizendo: porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Em outras palavras, nós não estamos vindo batalhar na força do braço, da carne. Nós não estamos olhando para nenhuma possibilidade humana, terrena ou natural. Nós estamos usando o seu nome e a confiança no Senhor. Isso me lembra Davi quando vai ao encontro de Golias. Enquanto os homens de batalha, experientes do exército de Israel, nenhum deles tinha coragem de enfrentar Golias. Nem Saul, rei, que era o maior, falando em termos de estatura, ainda que menor que Golias, aquele que talvez humanamente tivesse uma possibilidade de se sair melhor naquele tipo de combate corporal. Enquanto ninguém queria, Davi simplesmente surge e diz: eu vou enfrentar. A turma olha para ele e diz: você não tem experiência de guerra. Tentaram oferecer uma armadura e diz: esse negócio não funciona, eu não estou habituado. Mas Davi diz: assim como Deus já me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar do gigante. Interessante, quando ele fala que Deus o livrou do urso e do leão, ele não está dizendo que ele fugiu do urso e do leão, e que precisou, como livramento divino, achar um lugar escondido, apertado, onde as feras não entrassem. Ele vai descrever uma história onde ele partiu para cima do urso e do leão. Ele vai descrever como, na condição de pastor, ele foi arrancar a ovelha da boca dos predadores, e ele menciona, num desses casos, agarrando o bicho pela barba para matá-lo. Ele parte para cima e ele diz: quer saber, não vai ser diferente com Golias. Não só Deus vai me entregar, mas eu vou para cima. E ele vai enfrentar o homem. E quando o Golias está vindo na sua direção e diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Mas Davi diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaote, o Senhor da guerra. Davi não diz: eu vou contra você com uma funda, ainda que ele tivesse em posse de uma. Ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E sabe, eu e você precisamos entender isso. Aliás, eu não gosto quando a turma conta a história de Davi e diz que derrubou o gigante com estilingue. Eu digo: gente, chamar aquele negócio de estilingue é desmerecer. A funda também era usada na guerra, né? A capacidade que aquilo tinha de dar pressão, velocidade e até precisão no lançamento da pedra era algo impressionante. Mas Davi está dizendo: a força do golpe, a precisão do golpe não será habilidade que eu desenvolvi, ela será uma intervenção divina. E esse tipo de linguagem revela o que é fé e confiança. E a Bíblia nos mostra que Asa está tratando Deus como seu Deus, está declarando confiança, e o relato bíblico é de que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. A Bíblia volta a dizer: eles foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Ou seja, o exército de Asa é apenas a ferramenta, é apenas um instrumento. Deus fez algo.
E o impacto dessa intervenção divina foi tão grande que a Bíblia nos mostra que durante 25 anos haveria novamente um período de paz. É muito importante que a gente consiga observar isso, porque lá na frente, quando o profeta Anani vem, ele diz para ele: você confiou em Deus e viu intervenção. E ele fala de um princípio, ele fala de uma lei que nós podemos chamar do efeito de causa e consequência. E diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Verso 9 de 2 Crônicas 16, o nosso texto. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que significa os olhos do Senhor passam por toda a terra? É uma linguagem figurada, alegórica, para dizer: Deus está procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Traduzindo, gente que se entregue totalmente, que confie plenamente. Ele está dizendo: para com esses Deus vai se mostrar forte. Ou seja, não vai mostrar a sua força, o seu poder para todo mundo. E eu posso te garantir, isso é um princípio espiritual. E ainda hoje a gente pode dizer que os olhos do Senhor estão sobre esse auditório, procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu, porque é para com esses que Deus mostra a sua força. Então nós temos declarações nesse texto inicial que lemos de causa e consequência. Por exemplo, quando no verso 7 se fala de ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, a mensagem de Anani é: por isso o rei da Síria, ou, leias, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que você arrumou um novo aliado para se livrar de um inimigo. Mas preste atenção, seu novo aliado futuramente será o seu inimigo. E o livramento que você teria o crédito de receber, tanto de um como de outro, se confiasse em mim, acabou de ir embora. Porque você escolheu fazer as coisas da sua forma, resolver você mesmo os seus problemas, e você perdeu completamente o crédito de um livramento que eu teria disponibilizado a você. No entanto, o confronto diz, lá atrás, porque você confiou no Senhor, Ele entregou os etíopes e os líbios nas suas mãos. Então, de novo, porque confiou, Deus deu o livramento. Porque não confiou, agora não terá o livramento. Nós vamos perceber que ao longo de toda a Escritura há uma ênfase na responsabilidade humana. Há uma ênfase na interação necessária entre o homem e Deus para que ele viva as ações e as intervenções do Senhor. E quando falamos de confiança, há sempre, ao introduzir o assunto da fé, da crença em Deus, da confiança, não importa o sinônimo que a gente use para classificar o assunto confiança que nós estamos falando, há sempre dois aspectos que precisam ser levados em questão. Um deles diz respeito àquilo que é eterno. A consumação plena da nossa salvação com resultados eternos. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz: a fim de que alcanceis, para que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu e você cremos, em essência, para a nossa plena e eterna salvação. Você pode dizer amém? Agora, isso não significa que a mesma fé que nos levará a resultados eternos, ao benefício dessa plena salvação, que ela não produza manifestações e intervenções de Deus aqui e agora, diante de necessidades que temos também nessa vida terrena. Quando você olha para as Escrituras, não dá para negar esse outro aspecto da fé. Então, em 1 de João, no capítulo 5, o apóstolo, ele declara que todo aquele que é nascido de Deus, isso deve incluir a mim e a você, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, enquanto caminhamos em direção à nossa plena e eterna salvação, nós teremos adversidades, nós enfrentaremos resistências, nós teremos problemas, chame do jeito que você quiser, e eles precisam ser vencidos nessa caminhada terrena, e a forma de vencê-los é usando a mesma fé que nos leva à salvação eterna. Então, particularmente, eu não gosto quando vejo determinadas igrejas e pregadores dando ênfase à fé, quase como se ela fosse só para melhorar a nossa vida terrena e não tivesse um impacto eterno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Outra tradução diz os mais infelizes. Então nós não podemos apenas definir a fé como algo que resolve conflitos, adversidades momentâneas e nos esquecer daquilo que é eterno. Mas aí nós temos outro grupo, às vezes zeloso de não perder a essência da mensagem da fé e do seu objetivo de plena e eterna salvação. E eles parecem
também fazer uma outra dicotomia, uma outra divisão e sinalizar que a fé só vai ter resultado eterno e que não há intervenções a serem vividas agora. E a gente não pode olhar para isso e concordar e dizer que apenas a gente simplesmente se sujeita a tudo aquilo que se levantar, que não há como confiar em Deus para nenhuma intervenção aqui, porque nós só estamos esperando uma salvação eterna. Essa mensagem também não é bíblica. É lógico, se formos comparar os dois aspectos, aquilo que é eterno tem mais peso do que aquilo que é passageiro. O apóstolo Paulo ilustra isso escrevendo a Timóteo. Ele diz, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que o exercício não tinha proveito, mas ele diz tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Ele diz tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Traduzindo, o exercício melhora a sua qualidade de vida aqui e só, não produz resultados eternos. A piedade abençoa você aqui e produz resultados eternos. Ele não está falando para escolher entre um e outro. Ele mostra que você pode usar os dois, mas obviamente ele está dizendo existe algo que tem um peso maior, porque suas consequências são eternas. Quando falamos desses dois aspectos da fé, nós não estamos falando de fés diferentes. É a mesma fé, no mesmo Deus, fundamentado na mesma palavra e promessas, e que tem áreas de atuação que são complementares, não são divergentes. Então eu e você ao longo da caminhada teremos adversidades, teremos circunstâncias difíceis e precisamos aprender a confiar no Senhor se queremos ver o sobrenatural de Deus, se queremos ver manifestações do poder de Deus e suas intervenções milagrosas. Mas não podemos limitar a fé a isso e ignorar aquilo que é eterno. Mas considerar o que é eterno não precisa significar ignorar o mover de Deus enquanto caminhamos. Com essa visão clara de que a fé, a confiança é abrangente, eu e você precisamos entender o quê? Que a confiança, e essa é a história de Asa, a confiança pode ser perdida. E é algo que eu quero repetir aqui algumas vezes, pior do que nunca ter confiado em Deus. É ter confiado, ter visto o resultado e de repente comprometer, perder essa confiança que já demonstrou ser funcional. Então, olhando para a vida de Asa, a gente percebe como ele começa. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 1, diz assim, Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Os primeiros 10 anos do reinado de Asa, tranquilidade, nenhuma guerra, nenhuma batalha. Então surge essa situação da qual nós já lemos, onde os etíopes se levantam com um exército que seria impossível de vencer, não houvesse aquela intervenção de Deus. Depois da vitória contra os etíopes, a Bíblia fala de mais 25 anos de paz. Segundo Crônicas 15, 19, diz, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então, Asa assume o trono, 10 anos de paz. A batalha contra os etíopes, com o livramento de Deus. E agora, isso significa que nós estamos no ano 10º. Até o ano 35º, nós temos 25 anos de paz. Ou seja, nos primeiros 35 anos do seu reinado, ele teve uma situação de guerra e ainda com intervenção de Deus. Agora surge o problema com Baasa, rei de Israel. E é nesse momento que surge o problema com Baasa, que nós vemos ele simplesmente não consultando a Deus, não buscando ao Senhor, não orando, né? Ele simplesmente age como quem está comunicando a seguinte mensagem: eu me resolvo, eu me garanto, eu dou meus pulos, eu consigo sair dessa. Quase como quem diz para Deus, dessa vez eu não preciso de você. E é evidente que ele perdeu a sua confiança, em primeiro lugar, pela própria mensagem do profeta que está dizendo antes, você confiou e viu o livramento. Agora você escolheu não confiar e os resultados estão aí, porque só se vê a força e o poder de Deus quando o nosso coração é totalmente dele. Mas há outros relatos que mostram que esse homem perdeu a confiança. A gente leu do verso 1 ao 9 de 2 Crônicas 16 e o verso 10 nos mostra qual foi a atitude de Asa com o profeta Anani. A Bíblia diz, porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Então a questão não é ser confrontado. A questão é o que você faz com o confronto.
É lógico que esses monarcas soberanos, né, eles, pelo nível de poder que tinham, muitas vezes o ego se tornava um tanto quanto exacerbado. Mas você olha para Davi, por exemplo, depois de ter pecado. Quando Natã o visita e coloca o dedo na ferida, qual foi a reação de Davi? O Salmo 51, que Davi compõe como arrependimento do seu pecado. Ele declara a Deus: contra ti, e contra ti somente, eu pequei. O que nós vemos é um homem que se quebranta, é um homem que se arrepende, que vai trilhar um caminho de restauração. No entanto, a atitude de Asa não foi dizer: eu errei. A atitude de Asa é dizer ao profeta: eu não estou nem aí porque você está falando e eu vou te silenciar. E o colocou na prisão. É lógico que o problema dele não era com o mensageiro. O problema de Asa é com quem enviou o profeta, é com quem enviou o mensageiro. Mas toda a sua atitude mostra que realmente o coração dele havia se desconectado com Deus. E é um outro detalhe: na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo, aqueles a quem deveria servir. Alguns versículos à frente, segundo Crônicas 16, verso 12 e 13, mostram que até mesmo por ocasião da morte, poucos anos depois, essa foi a atitude dele. A Bíblia diz: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Sabe, nós temos algo que precisa ser compreendido. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não creio que esse texto diga o que eu já vi alguns pregadores tentar fazê-lo dizer: que um crente não deveria buscar ajuda médica, porque isso significa incredulidade. A medicina é uma dádiva de Deus. A Bíblia faz menção, né, em Ezequiel 47, das folhas de uma árvore que seriam para remédio. Essa sabedoria e entendimento tem sido dada por Deus ao longo da história da humanidade e tem sido bem utilizado. Desde o entendimento do uso de alimentos, como, né, o uso das plantas, das ervas. Paulo se refere a Lucas, que era parte da sua equipe missionária, como sendo o médico amado. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, que tinha um ministério de cura poderoso, ele dá orientações muito práticas. Ele diz, por exemplo, em 1 Timóteo 5, não beba apenas água por causa das frequentes enfermidades no seu estômago. Bebe um pouco de vinho. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo só para Timóteo: olha, você tem que só orar e aplicar fé. E eu, obviamente, não estou falando contra isso. Estou apenas deixando claro que a Bíblia não espiritualiza tudo. E há questões naturais com as quais eu e você teremos que lidar. Por exemplo, o Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo que não pode ter sentinela. Deus não está dizendo que não deveríamos se preocupar com esse tipo de segurança. Ele apenas está dizendo que se nós confiarmos apenas na sentinela e não no que ele pode oferecer, nós teremos um problema, porque não teremos segurança completa. A mesma mensagem é dada por meio de Paulo na carta a Timóteo. Quando no capítulo 6, dos versos 17 a 19, Paulo diz assim: exorta os ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. A questão não é que é errado você ter recursos. A questão não é que é errado você fazer um pé de meia, você ser previdente. A sabedoria divina nos mostra isso quando José, no Egito, diz para Faraó: aproveita os anos das vacas gordas de prosperidade, estoca, provisiona, para que você possa enfrentar o momento da necessidade. O problema é quando existe uma confiança que é depositada nas riquezas, em vez de ser depositada em Deus. Interessante que Paulo diz assim: não confie na instabilidade das riquezas. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo aquilo que você acha que é o seu pé de meia, aquilo que você se organizou a ponto de dizer dentro de você: eu me garanto, você pode ser surpreendido, as circunstâncias podem mudar, a economia mundial pode virar da noite para o dia, e daqui a pouco você vai descobrir que isso não é tão estável quanto você achava que era. Então não tem nada de errado você tomar as suas providências. Errado é quando você confia nisso, a ponto de descartar a confiança em Deus. E a Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor, ele confia nos médicos. O problema é a confiança nos médicos, a ponto de dizer para Deus: eu te descarto, eu não preciso de você, eu me garanto, eu tenho quem resolva o meu problema. E os médicos não conseguiram resolver o seu problema. Por outro lado, você vai ter reis como Ezequias, que os médicos não podiam resolver o seu problema. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama, e ele vê uma intervenção de Deus.
A questão é onde colocamos a nossa confiança. E o que me parece ficar muito claro nessa história é que esses aspectos da fé, seja se nós estamos falando do relacionamento pessoal com Deus, de fé para as circunstâncias, ou daquilo que diz respeito até mesmo à nossa salvação que é eterna, eles se mesclam de tal forma no uso da mesma fé, que muitas vezes nós não percebemos que ao estar abaixando a guarda para confiar em intervenções de Deus na vida terrena, nós podemos estar comprometendo todas as outras áreas onde a fé deveria estar agindo. E quando eu olho para a vida de Asa, obviamente fica claro, fica evidente para mim que a confiança, que a fé, ela pode ser perdida. Quando eu olho para o que aconteceu, eu não creio que o rei foi castigado, entre aspas, porque deixou de confiar em Deus. Então Deus, de uma forma birrenta, rancorosa, diz: agora você vai ver, agora eu vou para cima de você. Deus simplesmente diz: o exército da Síria escapou das suas mãos. O que você nem imagina, que é os problemas que você ainda terá, você acabou de jogar fora toda a provisão quando escolheu não confiar. Deus só pode agir nas nossas vidas através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, de que aquele que se aproxima de Deus deve crer, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está dizendo que Deus pode interferir em todas as suas necessidades enquanto você caminha nessa terra, oferecendo a você aquilo que você não tem. Mas no verso seguinte, o 6, ele diz: peça porém com fé, não duvidando. E diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O assunto inicial é sabedoria. Ele diz: mas se não tiver fé, não só não recebe a sabedoria, como não se alcança coisa nenhuma. A fé é a única forma através da qual eu e você podemos receber de Deus, não apenas a salvação eterna, qualquer nível de intervenção. E o ponto é, a confiança pode ser minada com todos os resultados que ela poderia proporcionar se não tivesse sido perdida ou comprometida. Esse homem não foi castigado, ele simplesmente escolheu agir por conta própria. Ele disse para Deus, ainda que de uma forma não verbal, por meio das suas atitudes: eu não preciso do Senhor, eu me resolvo, eu me garanto. Então Deus olha para ele e diz: então você está por conta, ué. A pergunta prática, o questionamento prático a ser feito é: por que razão o rei deixou de confiar? O que aconteceu? A gente consegue ter uma leitura dessa autossuficiência, alguém que está dizendo para Deus: eu me garanto, eu resolvo meus problemas sem o Senhor. Mas como alguém que lá atrás está dizendo: nós não podemos sem o Senhor, está clamando, está crendo, está vendo aquilo que Deus pode fazer, chega a esse ponto? Obviamente nós não estamos falando de alguém que dormiu crendo e acordou descrendo. Nós temos um tempo de pelo menos 25 anos. Eu já questionei todo tipo de coisa aqui. Será que a falta de problemas, a ausência de guerras, de batalhas, de necessidade, fez com que os músculos da fé desse homem se atrofiassem em vez de se desenvolver? Tiago capítulo 1 verso 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes por várias provações, não só provações, mas várias. Quando você considera esses detalhes, a mensagem chega a ser quase assustadora, porque ter alegria na aprovação já não é fácil. Agora a Bíblia manda ter muita alegria em várias provações. Mas quando você olha o texto bíblico, você percebe a justificativa para que eu e você nos alegremos. Porque normalmente a nossa inclinação é olhar somente para o problema em si que nós estamos enfrentando como algo desconfortável. Mas o verso seguinte, o 3, diz: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele está dizendo: enquanto você está pensando em evitar o desconforto de adversidades, você não percebe que poderia estar comprometendo o seu crescimento. Mas há muitas coisas que precisam ser consideradas. O ponto, enquanto nós vamos considerando algumas dessas coisas a ser avaliado, é que não só, como eu disse em segundo lugar, depois de avaliar o histórico de Asa, a confiança pode ser perdida, mas é o contraponto de que a confiança precisa ser preservada. Então ela pode ser perdida no sentido hipotético, potencial, probabilidade, mas ela deve ser preservada no sentido de um claro policiamento, e essa é uma advertência que a palavra de Deus faz para mim e para você. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: portanto,
não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Sabe que você poderia repetir esse versículo comigo? Mas antes de pedir para você repetir, já vou pedir, aumenta um pouquinho o volume, antes de você falar, para eu não ter que pedir 2 vezes. Vamos falar isso com vontade, tá bom? Diga comigo, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Só mais uma vez, não percam a confiança, porque ela tem grande recompensa. Agora, por que a Bíblia traria uma advertência? Não estamos falando de um caso único, exclusivo, nem isolado. Isso é recorrente nas Escrituras. Porque a Bíblia falaria sobre não perder a confiança se não fosse possível que isso acontecesse. É evidente que há um risco, que há uma probabilidade, mas eu e você somos responsabilizados a zelar para que isso não aconteça, a proteger a nossa fé e confiança de maneira a não perdê-la. Então o verso 36 a 39, nós lemos o 35 de Hebreus 10, segue dizendo, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O que é perseverar? Eu fiz a vontade de Deus, eu já vi intervenções da parte de Deus, Asa também. Mas se não perseverar na mesma confiança, você pode não alcançar no final aquilo que Deus tem, ainda que tenha alcançado no início da jornada, no início da caminhada. O texto segue dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Uma referência a Abacuque 2,4. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Significa que alguém pode retroceder na fé? Claro que sim. Essa é a classificação, o adjetivo dado a quem perde a confiança. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. E o texto termina no 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Agora vamos pensar junto. Será que é possível que aquela mesma fé aplicada no mesmo Deus, seja para circunstâncias terrenas ou para o resultado eterno, mas é a mesma fé, aspectos diferentes. Será que é possível que ela seja comprometida num aspecto, sem que seja no outro? Será que nós vamos imaginar que perder a confiança é só um problema para não ver milagre aqui na terra, mas que isso jamais afetaria o curso da nossa salvação? Eu não posso aceitar isso. Porque o texto fala daqueles que retrocedem, e eles não retrocedem apenas na quantidade de intervenções divinas aqui na terra. A Bíblia diz que estão retrocedendo para a perdição. Mas quando você preserva a confiança para ela não ser perdida, isso garante o quê? A preservação da sua alma. Então é evidente que quando falamos de guardar fé e confiança, não é só para questões terrenas, é a mesma fé que deve nos levar para resultados eternos. E aí realmente me incomoda e me aborrece profundamente quando eu vejo pregadores, escolas teológicas, eu não estou colocando em xeque se são ou não são homem de Deus, se são ou não são abençoados, se são ou não ministérios úteis e importantes. Mas quando eu percebo que nessa área eles insistem em dizer não existe o menor risco de que alguém perca a salvação e oferecem um falso senso de segurança. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora a Bíblia diz que a fé pode ser perdida. Se a fé que me conduz à salvação, que ainda não está completa, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, para que alcanceis o objetivo final da fé, a salvação da vossa alma. Se ela não está completa e eu perco a fé que me leva a esse resultado, como é que o resultado está garantido sem a fé que me leva para lá? O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que alguns vieram a naufragar na fé. Já usei esse exemplo aqui várias vezes e vou seguir insistindo na mesma metodologia de Paulo quando escreve aos Filipenses e diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. O que é a ideia do naufrágio? Alguém entra numa embarcação, num navio atracado num porto para fazer uma jornada. Qual o propósito da jornada, da viagem? Levá-lo a um lugar, a um destino. Então lá o navio vai aportar e quando estiver atracado em segurança, aqueles que embarcaram descem no destino final. A Bíblia compara a nossa jornada rumo ao alvo. Aquilo que Paulo diz em Filipenses, né? Eu prossigo para o alvo. O que é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Compare isso com a jornada da fé. Mas o que era o naufrágio? Quando alguém nessa jornada, o navio ou a embarcação, naufragava, isso significava não apenas que a jornada não era completada, mas que as pessoas se perdiam no processo. Quando aplicamos isso à caminhada de fé, que conclusão chegamos? Paulo está dizendo de uma jornada interrompida de gente que se perdeu no processo e a gente simplesmente nega isso de forma deliberada.
O apóstolo Paulo, ele encerra a sua carreira dizendo: eu combati o bom combate, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Se a fé não pudesse ser perdida, não haveria motivo para ele levantar e orgulhosamente não no sentido mal, dizer: eu guardei, minha confiança nunca se perdeu. Aliás, não haveria nem necessidade de guardar, se a fé não se perde. Então eu e você temos responsabilidade em guardar a fé. E no exercício dessa responsabilidade, a pergunta a ser feita é: como se perde a confiança no meio do processo? E questionar isso não é porque a gente queira perder, é porque conhecendo o processo é mais fácil evitá-lo. Como eu disse no caso de Asa, não foi da noite para o dia. E acredite, com a maioria de nós não é assim. Eu vi anos atrás uma frase que fez muito sentido. Alguém disse assim: o homem de Deus não cai, ele vai caindo. É sempre um processo, é sempre gradual. E nós precisamos entender que há algumas coisas que podem evitar esse processo. Entender que ele pode acontecer, decidir vigiar, entender a nossa responsabilidade em nos resguardar, é parte do processo. Mas há coisas que eu e você não podemos ignorar no ensino bíblico. E uma delas é conservar o senso de dependência de Deus continuamente. Para que a gente não chegue ao ponto de Asa, de olhar para Deus e dizer: eu te descarto, eu me garanto, eu sou autossuficiente. É possível que alguém chegue a esse ponto? Claro que é. E as advertências bíblicas mostram isso. Em Deuteronômio 8, quando Deus está falando a respeito do momento em que eles entrariam na terra prometida, o Senhor diz assim: mas depois que vocês tiverem comido, depois tiverem fartos, depois tiverem construído casas, depois tiverem prosperado, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Quando ele fala de esquecer, ele não está falando de uma amnésia absoluta, que alguém acorda e diz: quem é Deus? Não lembro desse ser e dessa criatura. Não é isso. Assim como quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, ele diz: façam isso em memória de mim. O que é em memória? Recordação, ato e lembrança. O Senhor Jesus também não estava acreditando ou insinuando que eu e você acordaríamos uma manhã e a gente não lembraria mais quem é ele nem o que ele fez. Ele não está falando de perder a consciência, mas ele está falando de quando a consciência perde a sua força. Então, é necessário mantê-la viva, é necessário mantê-la acesa. Como fazemos isso? O texto de Deuteronômio 8 que eu citei, diz assim nos versos 17 e 18: portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deus está dizendo: quando os resultados chegarem, quando vocês tiverem crescido, quando tiverem prosperado, não se achem. Não olhe para vocês dizendo: meu braço me garantiu. Lembrem que foi o Senhor. Quando a Bíblia diz: em tudo dai graças, é um chamado para que o tempo todo a gente reconheça o que Ele tem feito por nós. Em João 15,5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo, em 1 Coríntios 15:10, faz uma afirmação ousada. Alguns classificariam de abusada. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Depois de fazer isso, ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele está dizendo? Posso ter tido resultado, mas não vou cair no engano de achar que eu sou o cara. Os recursos vieram dele, a força veio dele, o poder de realização era dele. E a Bíblia nos mostra com clareza, Paulo sinaliza isso em 1 Coríntios 1, para que no final das contas ninguém se glorie diante do Senhor. Nenhum de nós no final vai poder, no dia da prestação de contas, dizer para Deus: pois é, até o Senhor sabe que eu sou o cara. Porque isso não é verdade. E Deus está dizendo: lembre disso. Então eu e você precisamos cultivar uma mentalidade de dependência, porque o processo, que é gradual, ele pode acontecer de uma forma tão lenta, tão paulatina, que eu e você nem nos damos conta. Me permita dar um exemplo de algo que Deus me corrigiu há muitos anos atrás. Em dezembro desse ano, estou completando 30 anos de ministério pastoral. Comecei a pregar a palavra de Deus há alguns anos, então antes disso, são mais de 3 décadas servindo a Deus. Eu me lembro de anos atrás, um dia que o Senhor me confrontou a respeito de uma mudança no meu comportamento. Ele me perguntou: por que é que você não ora mais como orava no início? Desde jovem, solteiro, eu separava horas do meu dia, mesmo numa agenda apertada de trabalho, de estudo, para estar com Deus dia a dia. Raramente
iria ministrar em qualquer lugar sem ter investido um bom tempo de oração, de jejum, buscando a Deus. Mas agora o Senhor me cobra e diz: por que você não ora como orava antes? Eu falei: Deus, eu era solteiro, não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha igreja para pastorear, quase como quem diz, o Senhor mesmo me encheu de tanta atividade que agora não sobra tempo para orar como eu orava antes. Isso não significa que eu não orava, mas eu não orava como orava antes. Não era o mesmo ritmo, não era a mesma intensidade, não era, o mesmo tempo despendido diante do Senhor. E quando eu estou dizendo aquilo, e realmente acreditava naquilo, porque ninguém acha que consegue enganar o Deus que sabe todas as coisas. Quando eu respondi isso, o Senhor me falou: não, essa é a desculpa na qual você resolveu acreditar e dessa forma não enxergar o que está acontecendo. Ele me disse: a razão pela qual você orava muito mais no início era por um senso de incapacidade, o que gerava em você um senso de dependência. Era sempre um desespero dentro de você: eu não consigo fazer isso, a menos que Deus o faça. Então, todo o tempo gasto em oração era um clamor para que você visse a minha manifestação. Mas o Senhor diz: à medida que o tempo foi passando, você começou a sentir que era bom naquilo que fazia, que agora você tinha pegado o jeito, que agora você tinha o traquejo da coisa. E sem que você percebesse, você passou a me colocar de fora. E o ponto é que Deus não apenas falou, Ele abriu meus olhos. Eu enxerguei aquilo com tanta clareza. Não havia nada, absolutamente nada que eu pudesse falar para retrucar aquilo. Eu simplesmente percebo que eu estou enganando a mim mesmo. E é por isso que a Bíblia às vezes fala de pessoas como Pedro, quando o galo canta, como o filho pródigo, que caíram em si, porque estavam fora de si. E essa é a hora que a sua atitude determina como as coisas se conduzirão. Você vai ficar revoltadinho, estilo asa, e brigar com Deus que está falando, ou você vai à semelhança de Davi e dizer: eu me arrependo e eu conserto. A gente tem uma leitura equivocada, que ela é exacerbada dentro da cultura latina, eu diria. Quanto mais eu viajo e conheço povos e culturas, mais evidente isso fica para mim dentro da cultura latina. Nós temos uma dificuldade enorme com o confronto, porque a gente lê o confronto como se fosse uma reprovação de quem somos, não de algo que fizemos. Então, mesmo quando Deus chama atenção, porque nos ama e quer o melhor de nós, é como se a gente já visse naquilo um selo de desaprovação, existe uma reação emocional, a gente se fecha e a gente bagunça as coisas. É por isso que no livro do Apocalipse você vê o Senhor dizendo com toda clareza: tens a teu favor isso, isso e isso. Ou seja, eu não te desaprovo quanto pessoa, eu estou aprovando você, mas tem um comportamento que precisa ser arrumado, que também não muda a minha capacidade. O Senhor precisa vir, como a gente diria, pisando em ovos, para não criar uma resposta errada. Naquele dia eu chorei e chorei muito. Eu passei a orar e clamar a Deus com insistência: não me deixe entrar nesse processo gradual de autossuficiência, de te excluir do processo. Me ajude. Mas ao mesmo tempo em que eu dizia: me ajude, o Senhor diz: há formas de você se ajudar. E uma delas é cultivar gratidão por tudo que Deus tem feito. É o tempo todo reconhecer aquilo que você não pode sozinho. É você continuar crendo e clamando para novas intervenções. Lembrando, esse tem sempre sido o meu histórico dependência de Deus. A fé, ela não apenas pode, ela precisa ser preservada. E a minha mensagem para você hoje é: não perca a sua confiança. Me parecia às vezes que Deus cobrou quase que demasiadamente a Asa, mas como foi dito em Lucas 12:48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Quanto mais nós vemos e experimentamos o que Deus tem, maior será o nível de cobrança. E Asa viu o que Deus podia fazer. Ele não tinha o menor direito de escolher parar de confiar. Eu vou repetir mais uma vez o que eu anunciei e ficaria repetindo: pior do que nunca ter confiado em Deus é alguém tê-lo feito, provado resultados, então abandonar a confiança. Eu termino lendo a você a advertência de Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. O verso 12 traz uma advertência que é generalizada. Temos que ter cuidado para que não haja
um coração mau e descrente. Outra tradução diz um perverso coração de incredulidade. O que ele faz? Nos leva a se afastar do Deus vivo. Como que alguém se aproxima? Hebreus 11 diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer. Nós nos aproximamos por fé. Só pode afastar quem já aproximou primeiro. Como que se afasta? Incredulidade, o oposto da fé. Verso seguinte diz, pelo contrário, o que é o contrário de se afastar? Permanecer próximo, colado, juntinho, ou na linguagem do bom mineiro do interior, agarrado nele. E diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui o condicional é claro, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se ela não for comprometida, então os resultados eternos também serão preservados, e não só as intervenções de Deus na nossa jornada terrena. Que o Senhor nos ajude a perceber o quão sério isso é, abraçar sua mensagem amorosa que valoriza cada um de nós e o relacionamento que Ele quer ter conosco, e que a gente seja cuidadoso no exercício da nossa responsabilidade de permanecer interagindo com Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza resultados não apenas aqui e agora, mas mesmo depois dessa reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça, progrida, se desenvolva, e que a Tua palavra, como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Agradecemos a expressão do Seu amor, Sua advertência, Sua instrução, a orientação, a exortação para preservarmos a fé e a confiança. E queremos Te dar a devida resposta, clamando graça e favor sobre cada um, para que a resposta seja não apenas aquilo que diremos, aquilo que sentiremos ou pensaremos apenas nesse momento de culto e de ceia, mas o que faremos com isso logo depois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 4. Livro de Jó, capítulo 4. E nós vamos ler juntos do versículo 3 até o versículo 5. Eu vou ler o texto inicial na Nova Almeida atualizada, que diz, veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As tuas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, e ao ser atingido, você fica apavorado. Nesse momento difícil da vida de Jó, seus amigos o rodeiam. A Bíblia diz que permanecem por vários dias sentado, ao lado de Jó em silêncio. A ideia e a intenção é trazer consolo. Em alguns momentos eles falam a verdade, põem o dedo na ferida. Em outros momentos, de forma equivocada, eles acabam julgando Jó, e Deus não gosta da forma como isso acontece. No entanto, acredito que nenhum de nós vai questionar a verdade dessas palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele começa destacando o nível de desânimo a que Jó havia chegado, o nível de desencorajamento que ele estava experimentando. E é o que eu e você precisamos entender, e esse é o assunto da minha conversa hoje, lidando com o desencorajamento. Eu e você precisamos entender que isso é algo que acontece ao ser humano de uma forma geral. Mas nós precisamos entender que isso não acontece com alguém apenas porque essa pessoa esteja numa espécie de problema espiritual, ou porque não esteja bem com Deus. A palavra de Deus nos mostra, gente séria com Deus, conectada com o Senhor, tendo que lidar com o desânimo ou o desencorajamento. E a palavra de Deus nos mostra também que esse não é um assunto sem importância. O próprio Jesus usa a frase, tende bom ânimo. É lógico que muitas vezes isso pode acontecer num contexto de problemas. A maioria de nós não fica desanimado quando está no auge, vivendo tudo do bom e do melhor. E
há situações que geram esse tipo de reação em nós, mas o Senhor Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições. Ele diz, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele estava dizendo, não deixe as circunstâncias ditar o seu ânimo. Há outra realidade que pode governar você. Mas quando eu olho para Jó, eu vejo aqui o perfil de alguém que sempre foi um encorajador. O texto, de uma maneira muito clara, diz, você ensinou a muitos. Você fortaleceu as mãos cansadas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Em outras palavras, se tem alguém que entende encorajamento, é tu, meu irmão. Você tem praticado isso, você tem sido um instrumento de Deus para levantar os outros. Ele diz, mas em agora, chegando a tua vez. O versículo 5 de Jó, capítulo 4, na NVI, foi traduzido assim, mas agora que se vem dificuldade, você desanima. E a verdade é que quando o assunto é desânimo, né, ou desencorajamento, não importa o quão encorajador você já possa ter sido com qualquer pessoa à sua volta. Quando chega a sua hora e o seu momento, toda a teoria e o conhecimento que você tem, que muitas vezes já pode até ter funcionado para levantar os outros, você descobre que ele parece ter uma grande dificuldade de funcionar em seu próprio favor. E esse é o ponto que eu quero explorar para essa nossa conversa hoje. Eu sei que hoje é o Dia das Mães, parabéns para todas vocês. Eu tentei, gente, achar alguma mensagem de mãe para pregar. Eu acho que tem coisa que eu sou muito ruim. Eu não consegui achar. Eu falei, meu Deus, a Bíblia é tão grande e não saiu nenhuma mensagem. Mas eu creio que Deus tinha um outro plano e um outro propósito. E que essa manhã não será só uma manhã de instrução, orientação, mas eu creio que será uma manhã de socorro e intervenção de Deus. Eu creio que você está num ambiente profético, de ação do Espírito Santo, de intervenção de Deus, onde a palavra pode te tocar de uma forma como você nem imagina. Seja esse o seu momento ou não. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa verdade que a palavra de Deus nos mostra e nos revela. Eu olho para Jó e descubro que Jó, à semelhança de outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, era gente parecida comigo e com você. Nós muitas vezes funcionamos como encorajadores dos outros, até que chega o nosso momento. Nós sabemos que não é correto estar desanimado, e é por isso que a gente tenta levantar os outros. Não apenas porque a gente se ama e se importa e quer ver mais do que uma cara triste, um sorriso, mas a gente sabe que é importante vencer o desencorajamento. Mas a verdade é que quando chega a nossa vez, nós nem sempre conseguimos saber como lidar com isso. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, que Elias era homem semelhante a nós. Mas a Bíblia diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos. E é quando eu leio essa descrição, que ele era parecido como eu e você, parecido com a gente, é quando eu leio essa descrição que eu começo a perceber, porque na verdade a Bíblia está dizendo que ele tem uma estrutura muito parecida com a nossa. E Elias, na minha opinião, é uma das pessoas da Bíblia que mais manifestaram a tal da bipolaridade. Uma hora ele está fazendo descer fogo do céu, vê uma nação inteira cair de joelhos gritando, só o Senhor é Deus. Vive um cenário de avivamento como poucos, mas daqui a pouco ele corre para uma caverna e ele pede para si a morte. O curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu para aquela caverna, porque Jezabel, a mulher de Acabe, do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Esse era o propósito da fuga e de se esconder na caverna. Mas quando chega na caverna, a Bíblia diz que ele pediu para Deus a morte. E é algo que me parece bem confuso. Se eu fosse Deus, teria dito para ele, então volta que Jezabel resolve o problema. Ela está tentando te matar desde o início, você não queria. Agora você quer morrer. Muitas vezes nós entramos nesse tipo de comportamento que nem a gente sabe o que a gente realmente quer. Agora, se acontece com gente como Elias, que tem a mesma estrutura, parecida comigo e com você, eu percebo que de alguma forma a palavra de Deus não está denunciando só a bipolaridade de Elias. Ela está denunciando também a nossa. Nós temos a inclinação aos altos e baixos. No entanto, nós precisamos entender como lidar com isso. Porque uma atitude correta diante de um momento de encorajamento
ela vai fazer toda a diferença. E uma atitude errada também fará toda a diferença. Porém, não para o bem, fará a diferença para o mal. Eu gostaria, já que nós estamos dando o exemplo de Elias, apesar de ter começado falando de Jó, eu gostaria que a gente pudesse olhar um pouquinho mais para aquilo que a palavra de Deus nos descreve a respeito do que aconteceu com o próprio Elias. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 850 profetas ao todo. Normalmente a gente lembra só dos de Baal e esquece os de Azera ou Azerá. 850 profetas, né, que serviam aos ídolos, aos falsos deuses, haviam sido executados depois daquele momento de arrependimento do povo e de volta do coração do povo para Deus. Agora, todos eles eram sustentados, promovidos por Jezabel. E agora Jezabel manda o recado, e o versículo 3 diz, Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito, saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Ao que ele veio, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos olhar para esse texto com aquela mentalidade de o que podemos tirar daqui, o que podemos aprender com isso. Eu gosto sempre de lembrar que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que essas coisas aconteciam a Israel e foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência. Então, quais são as lições práticas? Primeiro, o anjo de Deus acorda Elias e manda ele comer. Depois disso, Elias vai dormir. Então, a primeira lição é que é bíblico tirar um cochilo depois da comida. Segunda lição, o anjo acorda e ele diz, come de novo. Também é bíblico repetir. Um dia desse, estava em algum lugar, eu já tinha comido num prato que era suficiente para a refeição, a comida estava muito boa. Eu lembro que eu falei, vou comer mais um pouquinho. Alguém me deu aquele olhar de censura. E eu falei, está na Bíblia. Elias repetiu e foi o anjo de Deus que mandou. Aí a pessoa olhou para mim e falou, mas caminhou 40 dias só com aquela comida depois. O senhor está planejando andar quanto depois? Eu falei, agora você acabou com a doutrina.
Bom, brincadeira à parte, esquece o cochilo depois do almoço, né? O repetir a comida. O que é que a gente pode aprender aqui? Eu vejo um Elias que ele está em crise. É inegável que ele está em crise. A crise de Elias não é ministerial. Nós não podemos dizer que ele se sentia um fracasso. O cara acabou de viver talvez um dos momentos mais gloriosos do seu ministério e do que qualquer ministro desejaria ter vivido. Ver fogo descendo do céu, ver um duelo de deuses, ver, né, o inimigo sendo envergonhado, uma nação se voltando para o Senhor. Ele vive as manifestações de Deus de uma forma muito intensa. Ele está tendo resultados no seu ministério. Ele pessoalmente viveu o cuidado do Senhor de uma forma singular. Durante os 3 anos e meio de seca, Deus o sustentou de forma sobrenatural. Corvos levavam alimento, pão e carne para ele todos os dias. Quando o ribeiro se seca, Deus provê novamente, de uma forma milagrosa, aquilo que ele precisa. A gente olha para Elias e não dá para dizer nem que nas suas circunstâncias ele se sentia abandonado por Deus e nem que o ministério não tivesse rompido ou tido resultados. A crise de Elias não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações, e porque temos determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. Eu olho e não vejo um Elias que está debaixo de estresse físico. Com a força daquela comida, o homem andou 40 dias. Ele está sobrenaturalmente sustentado. Então, a gente também não pode dizer que é meramente isso. A crise dele não é falta de unção, porque ele viu descer fogo do céu. Não é falta de fé. Além do sustento sobrenatural dos corvos, nós vemos o homem orando e Deus fechando os céus, orando de novo e Deus abrindo os céus. Então, qual era o problema de Elias? Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 4 que nós lemos, antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Aqui talvez a gente tenha o grande desabafo de Elias. O problema não é Jezabel. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. Eu não sei o quanto ele quis ir além da geração de seus pais, mas não importa onde ele tinha chegado, de alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode, muitas vezes, trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto e estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ali ele não estava falando só de quem deseja morar num triplex, numa baita de cobertura milionária. Ele está falando sobre pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas.
Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus faz promessas, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Mas há momentos onde Deus não falou nada a respeito de um assunto, não prometeu nada, e a gente enfiou na cabeça, encasquetou que a gente quer porque quer aquilo, e muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante que a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo 3, que Elias, quando ele sai para essa jornada inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para em Berseba, que pertence a Judá, e a Bíblia diz, e ali ele deixou o seu servo. Ele tinha um discípulo, ele tinha um servidor. Mas a primeira coisa que Elias fez, na hora que a coisa apertou, foi deixar quem podia estar ao lado dele, foi deixar quem poderia servi-lo, foi deixar a companhia e foi isolar-se. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento. Mas um momento, como disse Efésios, o dia mau, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo. Mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. A palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico. Jesus vai 40 dias para o deserto a fim de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Uma segunda coisa que eu percebo aqui, isso tanto no versículo 3 nós lemos, como depois no versículo 9, a palavra de Deus diz que ele entra numa caverna, onde passou a noite. Há algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Depois de 25 anos de pastorado, atendendo e ouvindo gente, eu percebo, por estatística, o quanto isso é comum nas pessoas que estão lidando com esse tipo de coisa. Um senso de injustiça. Elias diz para Deus, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E só eu fiquei se tem alguém que te levou a sério, que te honrou, que sobreviveu para manter o ministério e a tua obra viva, sou eu. Em outras palavras, o Senhor tinha que estar me protegendo de uma maneira especial. Eu não tinha que estar correndo da Jezabel por fazer a sua vontade. Deus nem discute se Jezabel está caçando ele ou não. Deus olha para ele e diz, ei, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você acha que só você é o cara, que só você ficou? Você só está enxergando você porque você desconectou dos demais. Essa é a única razão pela qual você está achando que ficou sozinho. Porque se você tivesse conectado com os outros, você ia ver quanta gente está me servindo, quanta gente está me buscando, quanta gente está sendo fiel. Mas a sensação do só aconteceu comigo só eu te levei a sério, só eu estou pagando o pato. Gente, esse senso de injustiça. E a maioria de nós sabe muito bem quando ele está lá. Não é só o que você sente no dia a dia, é aquilo que você tem vontade de falar para Deus na oração. É quando você está orando e diz, Senhor,
apesar do Senhor ter dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, parece que o Senhor não andou se lembrando do que prometeu. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro, olha Pedro, eu vou te dizer de que forma você vai me glorificar, com que tipo de morte. A Bíblia diz que a primeira reação de Pedro foi olhar, viu que João vinha seguindo e pergunta para o Senhor, e quanto a este? Em outras palavras o que é que vai ser dele? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, isso lá é da sua conta, seu cabeção. Eu tenho um assunto com você, eu tenho outro com ele, eu tenho um propósito para você, eu tenho outro para ele. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros. Eu lembro quando criança, eu sou de uma época onde refrigerante aparecia uma vez por semana, e não era nem por motivos de saúde, era por falta de recurso. Aparecia uma vez por semana, era a refeição do domingo. Era a época em que Coca-Litro era chamado o refrigerante família, porque o litro dava para todo mundo, hoje em dia malemar dá para uma pessoa. E quando chegava o dia que a gente tinha direito àquele refrigerante que raramente vinha, eu e meu irmão, a gente colocava o copo um do lado do outro. Mamãe tinha que servir, a gente ficava, colocou mais para ele. Era uma competição que só. Dá para entender, você vê crianças fazendo isso. Difícil seria entender adultos fazendo isso. Mas a verdade é que espiritualmente, muitas vezes, nós estamos agindo assim com Deus. O irmão foi um pouquinho abençoado. Em vez de você se alegrar com os que se alegram, você já começa a dizer, ei, eu. Porque essa inclinação à comparação, essa nossa falta de entendimento de que Deus tem um plano personalizado, desdobramentos personalizados, ela muitas vezes é injusta. Muita não, quase sempre. Porque no momento que você está vivendo a glória e o bom momento, você não fica olhando para o outro e dizendo, Deus e ele. Aí normalmente você só está sorrindo. Você não está nem um pouco preocupado se o seu irmão não está sendo tão abençoado quanto você. Mas se ele estiver sendo mais do que você. E a gente não chama isso de inveja. A gente chama isso de um medidor da expressão do amor, do jeito que a gente entende. Fica mais bonito, não é? Dá na mesma. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que, assim como Elias, a Bíblia diz que eu e você somos semelhantes, né? Ou ele era semelhante a nós somos semelhantes a ele, nós podemos agir da mesma forma. Agora, eu acredito que além de procurar entender qual a razão de eu e você estarmos lidando com algum nível de desencorajamento, nós precisamos também compreender como nós lidamos não só com a circunstância, mas com aquilo que Deus fala conosco. O Elias começa a oração antes de chegar na caverna e lá termina. Ele está dizendo para Deus, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Aí Deus diz, beleza, você está apresentando sua carta de demissão, mas vou te dar um aviso prévio primeiro. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Então Deus está dizendo, você tem duas unções aqui que você tem que fazer. E tem uma terceira que é para ungir o seu substituto. Porque se você não quer continuar, e se você quer desistir, pelo menos seja responsável. Irmão, conceito de trabalho, de serviço para Deus, de ministério, mesmo dentro da casa de Deus, deveria ser mais sério para a gente. A Bíblia nos mostra um nível de responsabilidade a ser praticado, que até para desistir o cara tem que ser responsável. Deus diz, não vai só vazar e largar tudo para trás. Se você quer desistir, acha quem continue. Agora, de alguma forma, o que é que Elias fez? Ele não ungiu nem Jeú, nem Azael. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa nele, como quem diz, é contigo, velho. Basicamente, a minha leitura que eu faço de Elias, não é de alguém que acordou aquela manhã pensando o que eu posso fazer para desobedecer a Deus, mas tipo assim, já que estou fora mesmo, já que tem um substituto mesmo, ele que resolve o resto. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Agora, o tipo de atitude dele está trazendo à tona o que está dentro do coração dele. Porque nós temos reações emocionais até o que Deus fala.
E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Nabucodonosor tem um sonho. Ele não lembra o sonho. Deus manda alguém para dizer se ele sonhou isso, não só lembrar e também interpretar. Se ele só interpretasse, o rei ainda poderia dizer, talvez seja coisa da cabeça dele. Mas como ele não lembra, e a pessoa conta exatamente o que ele sonhou, o rei sabe que Daniel não tinha como saber isso. Então, a partir disso, na interpretação, é lógico que a mensagem entra com toda a credibilidade. E aí Deus diz o seguinte, através de Daniel, que está diante do rei, diz, olha, você viu uma estátua com 4 tipos de metal, você é a cabeça de ouro. A estátua representava os impérios mundiais. O Senhor diz, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virá um reino inferior ao teu. Nós sabemos que Babilônia foi o primeiro império mundial, mas foi sucedido pelos medo-persas. Mas haveria uma terceira mudança de metal. Os medo-persas foram sucedidos como império mundial pela Grécia, que por sua vez foi substituído por Roma. Antes de Babilônia, ninguém nunca dominou o mundo. Depois de Roma, ninguém nunca mais dominou o mundo. Naquela estátua que representava o império mundial, Deus diz, vão ter 4 reinados. Aí o Senhor está falando para o Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas você não vai ficar aí muito tempo não, daqui a pouco vão tomar o seu lugar. Se coloca no lugar do homem, que foi o primeiro a dominar o mundo. Você queria sim ser substituído? Capítulo 3 de Daniel começa logo depois dessa história, dizendo que ele mandou construir uma estátua. O que é que ele tinha sonhado? Com uma estátua gigante. O que é que ele mandou construir? Uma estátua gigante. Qual a diferença entre a estátua que ele mandou construir e a que ele sonhou? Que naquele sonhou, só a cabeça era de ouro. Agora ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. O que você acha que ele está dizendo, consciente ou não? Para mim está dizendo, é ruim que eu sou a cabeça de ouro e você trocar depois. Eu sou a estátua toda, eu cheguei para ficar, daqui ninguém me tira. A reação dele ao que Deus falou não é muito difícil de perceber ou entender. Eu quero te perguntar, normalmente, quais são as suas reações ao que Deus está falando sobre você, a sua condição e o seu estado? Porque isso vai revelar mais a respeito de você e do estado do seu coração do que você pode imaginar. Não tem como Deus simplesmente tirar eu e você dessa crise, se nós não tivermos a capacidade de reagir de uma forma correta ao que Ele está fazendo. Mas já que nós falamos em crise, a segunda coisa que eu quero abordar aqui, depois de falar da crise de Elias, que é parecida com muitas vezes as nossas, é a forma de Deus agir em nossas crises. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que Ele deixa a gente passar por crise. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, está falando de Jesus. E diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, tinha aprendizado a tirar do sofrimento, é sério que você se acha tão melhor do que Ele, dizendo, eu não preciso aprender nada no meio de nenhuma crise ou sofrimento? As crises que muitas vezes nos passam, esse sentimento, essa emoção de um abandono de Deus, na verdade são parte de um investimento, de um trato, de um projeto, de um processo de Deus para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Ninguém falou nenhum amém, ó, que coisa interessante. Eu olho para a palavra de Deus e eu fico também me perguntando, se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, e aqui eu quero falar em especial, né? Sejam pais, qualquer nível de liderança que você vai exercer, sejam discipuladores, líderes de célula, né? Sejam pastores, pregadores, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz, porque Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Ou seja, Ele pode hoje nos socorrer, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos, porque Ele enfrentou a mesma coisa na pele. Eu me lembro de um dia que Israel chega em casa, e eu já sabia pela linguagem corporal, pelo medo que ele estava manifestando de ter uma conversa comigo. Eu também tinha informação privilegiada da mãe, que acompanhava bem de perto ele na escola, e eu sabia que ia chegar uma nota vermelha no boletim. Eu me senti culpado, resolvi arrastar a família comigo para uma semana de ministrações no Nordeste, porque eu não queria estar muito desconectado deles, e aquela matéria que Israel perdeu naquela semana, quando ele chegou, mal deu tempo de recuperar, já teve uma prova surpresa, e ele acabou indo mal. Eu já tinha
ouvido, para não dizer um sermão, as considerações da mãe pedagoga a respeito do que eu tinha feito, e eu já sabia o que tinha acontecido. Mas Israel chega, e ele está com medo. Dá para ver assim que ele tremia feito vara verde, cabeça baixa, não conseguia me olhar, ele tinha uns 11 anos de idade. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Que? Nada. Eu falei, filho,